Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Então hoje a gente conversa um pouquinho sobre um clássico da literatura mundial, O Pequeno Príncipe. Antes da gente conversar sobre o livro, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse aí no botão de curtir, comentasse se você já leu, se você gosta do Pequeno Príncipe, se você quiser me sugerir alguma outra leitura, alguma outra resenha, fique à vontade. Então a primeira consideração que eu quero fazer sobre o Pequeno Príncipe é: as pessoas falam que ele é um livro infantil, embora o próprio autor, durante o texto, fale que não é bem assim. É um livro, sim, com uma narrativa infantil, mas eu acho que não é bem um livro para criança. Eu acho que se você leu, ou se você viu os desenhos, ou se alguém leu para você enquanto você era criança, dificilmente você vai ter percepção, noção, e dificilmente você vai ter uma boa compreensão das mensagens que o livro quer passar para você. Esse é talvez o meu livro favorito na vida. Eu tenho para mim a meta assim, de tentar ler esse livro pelo menos uma vez no ano. É um dos livros que eu mais gosto, um dos livros que mais tem lição, e eu recomendo que todo mundo o leia. E ele é também um dos livros mais vendidos e um dos livros mais traduzidos da história da literatura. Então é um livro muitíssimo importante. Você precisa ter contato com esse tipo de literatura. É primordial, assim, é essencial ler esse livro. Então, muito provavelmente você já conhece alguma coisa da história. Se não conhece, eu vou tentar contar com o mínimo de spoiler possível. Vou tentar evitar os spoilers, contar a história por cima. O Pequeno Príncipe é a história de um aviador que sofre um acidente e cai no deserto. E no deserto, depois de alguns dias já sem água, sem comida, ele encontra um menino. Ele avista a figura de um menino vestido de maneira exuberante, com seus cabelos loiros, e ele se espanta com esse menino ali no meio do deserto. Então esse menino passa, ele se torna o protagonista da história a partir daí. Esse menino, ele não mora no nosso planeta, ele não é da Terra. Ele vive no asteroide B612, que é um planeta minúsculo e que cabe só a ele. Acho que todo mundo queria ter um planeta só seu, né? Isso você pode cortar, é uma divagação minha. Eu não gostaria de não, eu ia ter que ficar sozinha. É verdade. Você queria ficar sozinho? Não. Então, pra que você queria um plano sobre você? Não, espere seriamente, Lisboa. Esse menino vive sozinho nesse planeta e ele vive uma vida pacata. Ele gosta muito de contemplar o pôr do sol. Ele tem essa vida pacata e contemplando o pôr do sol. Até que um dia uma semente cai e nasce uma rosa no planeta do menino. E ele fica encantado com aquela rosa, que era uma rosa muito bonita, uma rosa também muito vaidosa. E ele começa a atender todos os pedidos dessa rosa. Em determinado momento ele se assusta com a influência que a rosa tem sobre ele e decide fugir daquele planeta. Durante essa fuga, ele vai parando meio que de planeta em planeta, ele vai conhecendo diversos planetas, e em cada planeta ele conhece um personagem diferente e que ensina ele alguma coisa diferente, tem alguma história com alguma moral diferente em cada planeta. Até que ele chega na Terra, conhece também algumas pessoas, alguns animais, faz amizade, e na Terra ele consegue entender finalmente a natureza dos seus sentimentos por aquela rosa. Então essas visitas a planetas diferentes também servem para ilustrar como os adultos são pessoas estranhas, são seres estranhos, porque os adultos não conseguem entender bem as coisas. Os adultos
tem dificuldade com o que o autor chama de básico, porque os adultos não conseguem enxergar com o coração. Os adultos só enxergam com os olhos e, como diz o livro, o essencial é invisível aos olhos. Então, entre as inúmeras lições que você pode tirar com esse livro, eu destaquei 3 que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre elas, que é: a primeira é sobre o encorajamento das crianças para que elas sejam o que elas quiserem ser, o que elas tiverem vontade de ser. Não só para criança, mas para qualquer pessoa, né? O livro tem essa coisa de fazer com que as crianças continuem acreditando que elas podem fazer as coisas que elas gostam de fazer também são possíveis de serem feitas de maneira profissional, né? Que nós, como adultos, muitas vezes olhamos para os nossos filhos e cortamos alguma coisa que ele quer fazer, né? Não, vai fazer, sei lá, engenharia ou medicina ou qualquer outra coisa assim que dê dinheiro, e acaba limitando o potencial das crianças para fazer alguma coisa que a gente julga que seja mais prático. Uma outra lição para todo mundo também é para que você não passe a enxergar a vida de uma maneira cinza, que você mantenha a sua capacidade de ser lúdico, a sua capacidade de ser criativo, a sua capacidade de pensar em soluções diferentes. O livro te inspira a pensar em formas diferentes, não nas formas pragmáticas que são mais ou menos senso comum, né? E por último, mas não mais importante, também tem uma lição muito importante sobre o amor e até sobre a monogamia, né? Que é quando ele fala a respeito das rosas, e ele diz que algumas pessoas cultivam muitas rosas e mesmo assim não conseguem ser felizes, porque essas pessoas não entendem que com uma rosa só já é suficiente para ser feliz. Que o que torna as pessoas felizes é o tempo que as pessoas gastam com essas rosas, ou com a rosa em específico, né? E não o fato de ter várias rosas diferentes. Então isso é importante porque uma interpretação, talvez a principal interpretação para esse livro, é que essa é uma história da vida do Antoine. A ideia é de que ele era esse cara mulherengo que se envolvia com diversas rosas até que ele conheceu uma mulher chamada Consuelo. E essa rosa tocou ele de uma maneira especial, e ele começou a amar essa rosa de uma maneira que ele não tinha amado ainda. Essa rosa assustou o Antoine, ele fugiu ainda depois de ter casado com a Consuelo. Ele tem uma história, uma fama de ter sido um mulherengo, né? Então de cultivar várias rosas no mesmo jardim. Então depois ele descobre que realmente a paixão da vida dele, o amor da vida dele é a Consuelo, é essa única rosa, é a rosa com que ele gastou o tempo para construir essa relação. E a partir daí ele começa um relacionamento, uma relação diferente com a Consuelo, que passa a ser então a sua única rosa cativada, né? Então eu acho que esse é um livro essencial para todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre a vida, todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre o amor. Tem várias lições, seja sobre o amor, sobre como você enxerga a vida, como você enxerga a vida como um adulto, como o simples fato de ser um adulto muitas vezes te torna arrogante e faz com que você não enxergue as coisas. Que se você tivesse um coração mais puro, um coração mais de criança, você enxergaria, você entenderia o fato de que muitas vezes essa dureza te torna ingrato para a vida, faz com que você não perceba as coisas acontecendo ao seu redor, a beleza acontecendo ao seu redor. Tem uma parte da história que é a minha preferida, que ele se relaciona com uma raposa. E a raposa diz: se você fala que vem às 5, desde as 4 eu já estou ansioso. Então essa ideia de se gastar, de se doar na relação para fazer com que as coisas deem certo, para fazer com que o sentimento acabe crescendo. É um livro curtinho, um livro ilustrado, então muito fácil de entender. Até por ter uma linguagem infantil, é muito, muito, muito fácil de entender. Eu acho que, sei lá, no máximo 2 horas você consegue ler esse livro.
Então é isso, acho que o vídeo de hoje está curtinho, até porque o livro é curtinho também, eu não quero te dar muito spoiler, mas eu espero ter te convencido a ler essa maravilha da literatura mundial, um livrinho fantástico. A nossa conversa sobre O Pequeno Príncipe fica por aqui, eu espero que você tenha gostado da resenha. Comenta aí se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Por hoje é só a nossa conversa. Tchau, tchau.